Olá pessoal, estamos iniciando mais uma disciplina do nosso curso Suporte e Manutenção Informática, com uma disciplina Manutenção de Microcomputadores. Essa é a aula 1 e eu sou o professor Manuel da Conceição Rufino Neto, que estarei com vocês acompanhando nessa disciplina, nessa nova disciplina que se inicia. Nesse nosso roteiro de aula, temos o seguinte roteiro de aula: a história da computação, evolução dos computadores, componentes principais de um microcomputador, computadores e seus componentes. O nosso plano de ensino tem a seguinte emenda: montagem de um computador, abordando da instalação da placa-mãe até a verificação de funcionamento do sistema por completo, configuração de BIOS, manuseio com HD, CD-ROMs, processadores, memórias e demais dispositivos. Da história da computação, nós temos a introdução, montagem e manutenção de microcomputadores, tipos de manutenção, partes de um computador, onde na introdução nós iremos abordar os seguintes temas: defeitos em equipamentos, buscando soluções, de usuário a técnico. Em montagem e manutenção de microcomputadores, nós iremos falar sobre o próprio nome sugere o seu significado. Tipos de manutenção: nós temos a manutenção preventiva e a manutenção corretiva. Partes de um computador: os componentes físicos, o hardware e o sistema operacional, tratando do software. História da computação: nós temos esse breve resumo. Como é de conhecimento da maioria de vocês, que hoje o computador ele é uma ferramenta crucial em nosso dia a dia, onde nós iremos abordar. Você, como estudante, pode perceber como o computador é importante e útil na vida das pessoas, devido aos avanços tecnológicos, não apenas das pessoas, mas empresas e negócios. Destacam-se alguns pontos importantes, como os procedimentos que deverão ser tomados para, na ocorrência de alguns problemas no computador, para que se encontre as devidas soluções. A evolução dos computadores. Como vocês já tiveram a disciplina de introdução à computação, foi observado que a computação ela sofreu uma evolução significativa no longo de todos os anos, desde o seu surgimento aos computadores atuais. Isso proporciona para nós usuários e também para nós técnicos, no caso vocês serão os futuros técnicos, que a evolução computacional ela tem alguns parâmetros de total importância e também os seus princípios fundamentais. Neste primeiro momento, nós iremos falar sobre o significado da sigla PC, como o próprio nome, sigla PC, descreve: Personal Computer ou computador pessoal. Também nós iremos falar sobre o primeiro computador e o seu funcionamento. Nós iremos falar um pouco sobre o primeiro computador, o ENIAC. O ENIAC ele foi desenvolvido para fins bélicos, durante a Guerra Mundial, onde a sua construção foi com a finalidade de aumentar as probabilidades no uso da matemática, onde um mesmo cálculo que era feito pelo ser humano demorava de horas a dias, o ENIAC conseguia fazer esse mesmo cálculo em 30 segundos. Ele foi um dos primeiros computadores que foram criados, porém, ele tinha a vantagem da computação, porém, ao mesmo tempo tinha a desvantagem de ser muito grande e nada portátil. Como vocês o podem acompanhar no material e podem também buscar em fontes externas, que o ENIAC era aproximadamente quase do tamanho de um prédio, onde, diferentemente dos computadores atuais, onde trabalhamos em frente dele, no ENIAC, trabalhavam-se dentro dele, para que pudesse fazer toda a sua manutenção e a sua utilização. Evolução dos computadores. Nós temos o seguinte resumo: com o crescimento das atividades do homem e o aumento do fluxo das informações, faz-se necessário organizar esses dados de forma prática, rápida e segura. Para isso, contamos com o auxílio do computador, que se torna cada vez mais presente em nossa vida. Diferente das primeiras formas de gerenciamento de arquivo, onde se utilizava o papel, já com a computação você pode armazenar uma grande quantidade de dados e facilmente localizar
de acordo com a sua necessidade. Componentes principais de um microcomputador. Neste momento, nós iremos falar sobre instalando os principais componentes de um computador e os cuidados. Como pode ser visto na imagem, nós temos um desktop, no caso um PC de mesa, onde nós temos como principais componentes visíveis, no caso esses que são tangíveis, onde o usuário final ele vai ter um contato. Diferentemente do técnico, o técnico ele tem um contato com a parte externa e interna do computador. Primeiramente, vamos falar dos componentes principais que compõem a máquina. Podem ser vistos dois modelos de gabinete, o gabinete vertical e o horizontal. Nós temos o monitor, também queremos falar sobre a sua tecnologia, temos os teclados e temos os mouse. O computador e seus componentes. Dentro do gabinete, nós iremos encontrar alguns componentes que compõem essa máquina, sendo ela a placa-mãe ou placa principal, tem uma placa de expansão. Essa placa de expansão, a maioria das vezes, é utilizada como placa de vídeo ou então placa de rede. Nós vamos encontrar a CPU ou processador e a memória, que vai ser dividida em memória principal, memória auxiliar ou secundária. Cada um desses componentes tem a sua respectiva função. Primeiramente, a placa-mãe, como o próprio nome diz, a placa-mãe. Na placa-mãe será encontrado todos os slots e conectores de expansão para que você possa acoplar peças futuras caso necessite, ou então fazer melhorias no seu computador. Esses componentes são os slots de expansão e os seus respectivos conectores. Já a placa de expansão, a mais comum e utilizada são as placas de vídeo. A placa de vídeo que serve para auxiliar e aumentar o desempenho do processamento gráfico do computador. Porque muitas vezes a placa-mãe gráfica, no caso, a placa de vídeo gráfica integrada à placa-mãe ou à placa on-board, ela tem uma baixa capacidade de processamento, pois ela compartilha algumas memórias e processamento do próprio dispositivo, da própria placa-mãe. Já uma placa gráfica dedicada, uma placa de expansão de vídeo dedicada, ela já tem processador próprio, memória própria e cache próprio de desempenho. E renderizadores de vídeo que possibilitam uma melhor qualidade, além do fato de inúmeras saídas como HDMI, VGA e DVI. Também, para que isso tudo possa funcionar, tem que ser acoplado à placa-mãe, porque é nela que será conectado todo e qualquer dispositivo de expansão para que possa ser integrado a sua função ao computador, somente através da placa-mãe. Na placa-mãe você também vai encontrar as memórias. As memórias, elas se dividem em tecnologia, com uma evolução. A mais recente é a DDR4, mas a muito comum encontrada são a DDR3 e a DDR2. Essas memórias, ou memórias RAM, são memórias voláteis, memórias que irão fazer com que seu computador tenha um melhor desempenho, né, de ação. Mas para que isso ocorra, ele vai ter que trabalhar com o processador, outro componente que também tem sua memória própria, no caso, a memória cache, a memória interna do processador. Esse processador também ele tem as suas respectivas tecnologias, sockets, fabricantes, Intel, AMD, que são as mais famosas, mas existem outras empresas também que desenvolvem processadores. Já quando se trata de memória auxiliar ou memória secundária, nós temos os HDs, ou hard disk, são memórias de armazenamento de massa, onde você, o usuário ou o técnico vai estar utilizando para instalar o sistema operacional e gravar os arquivos que serão utilizados pelo usuário final. Essa tecnologia de memória secundária, que no caso é o HD, ela se divide, atualmente, temos dois tipos de HD. Os HDs analógicos, no caso o HD simplesinho, mais simples, e temos os SSDs, ou disco em estado sólido, onde o SSD ele é uma melhoria, como ele
tem um melhor desempenho, um melhor gerenciamento de energia, as percas e o desempenho da máquina também serão superiores. E por último, finalizando a nossa primeira aula, nós temos as referências bibliográficas, onde você pode estar se aprofundando ainda mais sobre o que foi falado nesse primeiro momento. Tudo bem? Até a próxima aula e boa atividade!